Pai Rico, Pai Pobre é um livro do escritor Robert Kiyosaki, que conta a história de sua infância e as orientações financeiras que recebeu de dois pais com visões opostas sobre dinheiro, seu pai biológico e o pai de seu amigo Mike. O pai biológico, o pai pobre, era um funcionário público bem instruído e com uma renda considerável, mas que vivia endividado. Ele acreditava que amar o dinheiro era a raiz de todos os males e que o filho deveria estudar para se tornar um funcionário de uma grande empresa. Já o pai de seu melhor amigo, o pai rico, não teve acesso à educação formal superior, mas construiu grande riqueza. Ele acreditava que o dinheiro era benéfico e que era necessário aprender a administrá-lo e fazê-lo trabalhar para você. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras, trabalharam arduamente durante toda a vida e auferiram rendas consideráveis. Contudo, um sempre passou por dificuldades financeiras, enquanto o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. O interessante é que ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram o mesmo tipo de estudo. Eles tinham ideias muito diferentes sobre dinheiro, então Robert ouvia o conselho dos dois e refletia sobre eles. Um dos pais costumava falar: "Não posso comprar isso." O outro proibia o uso dessas palavras. Ele insistia que Robert falasse: "O que eu posso fazer para comprar isso?" O pai rico explicava que, ao dizer automaticamente que não pode comprar algo, seu cérebro para de se esforçar. Entretanto, o ideal é fazer uma pergunta que te faça pensar em alternativas. O objetivo desse exercício não é se entregar aos desejos consumistas, mas treinar nossa mente, o computador mais poderoso do mundo. O fato de um dos pais exercitar a inteligência sobre dinheiro, enquanto o outro não, fez com que um deles ficasse financeiramente mais forte e o outro mais fraco. Os dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um deles recomendava que Robert estudasse arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa, enquanto o outro recomendava que ele estudasse para conseguir comprar uma boa empresa. Um dos pais dizia: "Não sou rico porque tenho filhos." O outro: "Tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos." Portanto, diante dessas diferenças, Robert Kiyosaki decidiu dar ouvidos ao pai rico, mesmo que o outro tivesse os títulos universitários. Acumule ativos. Segundo Robert Kiyosaki, se você deseja ser rico, precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. O pai rico dizia que ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto que um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso e te deixa mais pobre. Os ricos adquirem ativos. As classes média e baixa adquirem passivos, pensando que são ativos. Pai rico. Por exemplo, a maioria das pessoas considera que a sua casa é o seu maior investimento e a realização de um sonho. Contudo, apesar de todo o valor sentimental, um imóvel tira dinheiro do nosso bolso, não coloca. O autor não quer nos desincentivar a comprar uma casa, mas apenas quer que reconheçamos a diferença entre os conceitos. E explica: as pessoas sempre viram sua casa própria como um investimento, mas a verdade é que, a menos que essa casa esteja gerando renda, ela é um passivo, porque você precisa gastar com manutenção, impostos e juros de financiamento. Agora, se você tiver um imóvel de aluguel, esse é um ativo, porque ele gera uma renda para você todos os meses. Outro exemplo são os carros. Eles desvalorizam com o tempo, e os custos de manutenção, seguro e combustível fazem com que sejam passivos. Mas um carro usado em um serviço de transporte, como o Uber, pode ser um ativo se ele gerar mais dinheiro do que os custos associados a ele. Nesse sentido, seu carro, o financiamento que você fez e a fatura do seu cartão de crédito são passivos, ou seja, estão tirando dinheiro do seu bolso. Então, a primeira grande lição aqui é: pare de comprar passivos pensando que são ativos. O caminho para a riqueza passa por adquirir ativos que gerem renda passiva, como ações, imóveis para aluguel ou até mesmo negócios que funcionem sem sua presença constante. Saia da corrida dos ratos. Kiyosaki descreve a corrida dos ratos como o ciclo em que muitas pessoas estão presas. Elas acordam, vão para o trabalho, ganham seu salário
e o gastam quase todo para pagar as contas. No mês seguinte, fazem tudo de novo. O ciclo nunca acaba. Segundo o pai rico, a maioria das pessoas tem preço, e isso por causa de duas emoções humanas: o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente, e quando recebem o pagamento, a ambição ou o desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que poderiam ser compradas. Nesse sentido, a vida das pessoas é eternamente controlada por essas duas emoções: medo e ambição. Se as pessoas ganharem mais dinheiro, elas continuam o ciclo, aumentando também as despesas. É isso que ele chamava de corrida dos ratos. Mas a questão que surge é: como sair da corrida dos ratos? O primeiro passo é falar a verdade. Devemos refletir sobre nossas emoções e ser sinceros sobre o que estamos sentindo. Em vez de enfrentar o medo, as pessoas resistem e não pensam. Elas reagem emocionalmente e não usam suas inteligências. Então elas se veem com alguns dólares na mão e novamente as emoções de alegria, do desejo e da ambição se apossam delas. O pai rico dizia que não devemos evitar as emoções, pois são elas que nos tornam humanos. Na verdade, devemos observá-las e não reagir a elas e usar nossa mente ao nosso favor, não contra. Ele também falava que é a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo. Se as pessoas entendessem como o dinheiro funciona e como ele afeta toda a economia, elas não seriam mais reféns de suas emoções. Além disso, não adianta simplesmente ganhar mais dinheiro. Isso porque, sem o conhecimento, você também vai acumular mais gastos e continuar na corrida dos ratos. A fórmula da riqueza de pai rico, pai pobre. A fórmula da riqueza é simples, mas as pessoas não a seguem porque não sabem diferenciar esses dois conceitos. Depois de entender as definições, tudo fica mais simples, pois se quisermos ser ricos, basta passar a vida comprando ativos. Por outro lado, se quisermos ser pobres ou pertencer à classe média, é só adquirir passivos. Em complemento ao tópico anterior, ganhar mais dinheiro não resolve nossos problemas. As pessoas não são e nem ficam pobres por não ganharem dinheiro, mas porque passam a vida comprando passivos em vez de ativos. Infelizmente, o sistema educacional tradicional ensina a ser um bom empregado, mas não a ser financeiramente inteligente. Aprender sobre investimentos, fluxo de caixa e como o dinheiro funciona é essencial para o sucesso financeiro. O que falta em nossa educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como usá-lo. É o que se chama de aptidão financeira. O que você faz com o dinheiro depois que ganha? Quanto tempo você o conserva e o quanto dele trabalha para você? Mas à medida que nossos ativos crescem, como medir a extensão no nosso sucesso? Robert cita uma frase que pode elucidar essa questão. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão. Ou se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderá sobreviver? Buckminster Fuller. Portanto, se construirmos um patrimônio que gere uma renda que cubra todos os nossos gastos, estaremos abastados. Ainda não seremos ricos, mas estaremos amparados. Caso continuemos investindo em ativos geradores de renda, de modo que esta seja maior que nossas despesas, então poderemos investir esse excedente em mais ativos. O autor diz que esse processo é como plantar uma árvore. Você rega durante anos e então, um dia, ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas para se manter. Então, a árvore lhe proporciona sombra ao seu bel prazer. Robert defende a ideia de que se queremos adquirir um passivo, devemos antes investir em ativos que gerem o valor suficiente para financiar depois os nossos desejos. 4. Não trabalhe pelo dinheiro. A maioria de nós trabalha unicamente para pagar impostos ao governo e juros de financiamento aos bancos. Além disso, um dos maiores erros que podemos cometer é trabalhar pelo dinheiro. Isso porque, segundo o pai rico, o dinheiro não é real. Ele é só um meio para conquistarmos coisas reais. Trabalhar exclusivamente por um salário limita o crescimento financeiro. Kiyosaki sugere que você trabalhe para adquirir habilidades valiosas, como vendas, negociação e liderança, que podem ser aplicadas para construir riqueza no futuro. Ele conclui que somente a educação financeira
pode nos dar a correta compreensão a respeito do dinheiro. Por isso, as classes média e baixa trabalham pelo dinheiro, enquanto os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Como já foi dito, mais dinheiro não resolve o problema das pessoas. Na realidade, muitos que são bem remunerados lutam com problemas financeiros, pois não sabem como fazer o dinheiro trabalhar para eles. Mas como podemos fazer isso? Investindo em ativos. Lembre-se que depender de apenas uma fonte de renda, como um salário, é arriscado. O ideal é criar múltiplas fontes de renda passiva, como investimentos em imóveis, ações ou negócios que gerem dinheiro continuamente. Investir em imóveis, por exemplo, que geram aluguel, ou em dividendos de ações, são formas de criar rendimentos passivos. Robert nos fala que a aquisição e a construção de ativos que geram fluxo de caixa colocam o dinheiro para trabalhar para você. Essa é a ciência do investimento. O dinheiro que faz dinheiro. Ao invés de trabalhar para comprar passivos, deixe que seu dinheiro faça esse esforço por você. Segundo o autor, cada dólar na coluna de ativos dele era um ótimo empregado se esforçando para se multiplicar e comprar para o chefe um novo Porsche. Por fim, devemos sempre lembrar dessa afirmação do pai rico. Se quisermos ter mais liberdade, devemos ter o dinheiro trabalhando para nós. O pensamento dos ricos é orientado para oportunidades e crescimento, enquanto os pobres muitas vezes têm medo do risco e preferem a segurança. Enquanto muitas pessoas preferem poupar dinheiro para se sentirem seguras, os ricos investem seus recursos em educação financeira e oportunidades de crescimento. E você, já começou a investir em ativos? Deixe nos comentários quais são seus maiores desafios na busca pela liberdade financeira. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender ainda mais sobre como mudar sua mentalidade e sua vida financeira, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa dessas dicas. E até o próximo vídeo.